Boa tarde a todos. O mais consolador e amoroso da nossa doutrina, e talvez o melhor do que eu tenha aprendido com ela, é que as almas que se amam não se separam nunca. Então nós tivemos uma equipe organizadora de anônimos e não anônimos, desde dos que organizaram as cadeiras, que colocaram as almofadas, né, que fizeram o convite, que sonharam, desenharam esse momento, que foram os instrumentos para que as nossas almas se reencontrassem hoje. Então, a hora que eu entrei, uma colega disse, nossa, parece que eu te conheço. Certamente, porque as almas que se amam não se separam. Então, eu tenho certeza que todos nós nos conhecemos e nos amamos muito. E eu gostaria de agradecer a quem organizou, desde os mínimos detalhes aos máximos detalhes, o presente que eu tenho de encontrar com as almas que eu amo. Eu agradeço muito vocês por tudo isso. Bom, eu vou passar, a nossa apresentação é bem... Deixa eu ver se eu... Aqui é para frente, né? Bom, como eles disseram, né, o Cláudio apresentou a gente, eu sou dentista. E uma das maiores surpresas que eu recebi nesse convite foi que eu fui convidada por uma pessoa que eu não via há 21 anos. O último abraço que eu dei na Elisa foi no dia da nossa formatura. E nós nos reencontramos por causa disso, né? E hoje de manhã eu não fui para a enfermaria para retomar esse abraço e me encontrar com vocês. Então, Elisa, mais um dos presentes, né? Juro que eu não vou ficar emocionada, embora a gente saiba que o amor é o Senhor da nossa vida. Bom, eu gostaria de... Eu não vou falar sobre pintura, mas eu vou falar sobre outras estratégias da arte influenciar a nossa vida como cura. E eu gostaria de me colocar como uma paciente, contando uma historinha breve para vocês. Quando eu tinha 17 anos, eu tenho um irmão mais velho. Todas as famílias têm uma pessoa que orienta a vida da gente, né? O pai, ou a mãe, ou o irmão. Eu tenho um irmão mais velho, foi a primeira pessoa da minha família que teve nível superior, né? Conseguiu fazer a faculdade, eu vim na sequência dele, e eu pedia todas as informações profissionais para ele. Ele fazia medicina na época, e quando eu tinha 17 anos, eu achei que eu ia ser cantora. Olha isso. Aí eu fui falar, porque assim, eu morava numa cidade bem pequena que a gente tinha duas opções. De manhã, a gente estudava na escola, e à tarde, ou a gente estudava música na escola da prefeitura, ou a gente jogava bola na rua, né? Ou vice-versa. E jogar bola na rua também não era ruim, né? Porque hoje é mais difícil de fazer isso. E eu estudava música na escola da prefeitura e achei, quando eu tinha 17 anos, que eu podia ser cantora. Aí eu cheguei para ele e falei assim, olha, eu decidi o que eu vou fazer. Eu vou fazer música. E meu irmão é bem mais velho, é assim, pensa numa pessoa carinhosa, amorosa, aquela pessoa que olha nos teus olhos e você sabe que te ama. Ele olhou para mim com todo o amor e falou assim, Andréia, acho melhor não. Bom, aí eu não entrei em detalhes, eu fiquei um pouco chocada, porque ele era bem mais velho, a gente tem todo aquele respeito, né? Tudo bem, não entrei em detalhes porque sim, porque não. Fui para casa e falei assim, eu já sei, vou fazer psicologia, procurei por ele e falei assim, eu decidi agora. Sabe essa coisa assim que a gente tem na adolescência? Eu vou ajudar todo mundo, psicologia, aquela profissão que ajuda todo mundo. Eu falei assim, eu estou decidida, eu vou fazer psicologia. Ele olhou para mim, sorriu assim, disse assim, acertei. Ele falou assim, Andréia, olha, eu acho melhor não. Porque, na realidade, ele falou assim, na realidade, você gosta de falar, você não gosta de ouvir, né? Tudo bem, fiquei chateada, fui para casa, assim, e agora? Então, assim, eu já sei, vou fazer medicina. Na medicina, eu faço alguma área próxima à psicologia, depois eu dou um nó nele e faço uma especialidade próxima e pronto. Cheguei para ele e falei assim, olha, agora eu estou decidida, eu vou concorrer ao concurso de medicina. Ele sorriu para mim e falou assim, Andréia, eu acho melhor não. Aí eu já ia ficar brava. Quando eu falei ia ficar brava, ele percebeu, ele falou assim, será que você vai conseguir sobreviver a lidar com a morte todos os dias?
Hoje, eu trabalho com as crianças queimadas. Você já pensou nisso? E aí, antes que eu me aprofundasse nesse pensamento, ele capturou logo e falou assim, olha, se eu fosse você, eu faria odonto. Porque, veja bem, olha, na odontologia, você vai falar o que você quiser, não vai precisar ouvir. O paciente vai deitar, você vai falar, você vai exercer isso e vai ouvir. Não vai ouvir. Você vai ajudar as pessoas com a saúde, mas não necessariamente você vai ver uma pessoa virar óbito todos os dias, embora possa acontecer. Com cuidados, você vai salvar mais vidas do que ter esse contato. E também você gosta de arte. Você é artista, você canta, você gosta de arte. O dentista, ele é um artista, você vai fazer tanto sorriso bonito, você vai deixar tanta gente feliz. Você já pensou nisso? E foi aí que ele me deu a melhor ideia do mundo, porque eu nunca tinha pensado nisso. E eu faço exatamente isso. Eu falo pra caramba, eu canto em cima das pessoas e as pessoas saem felizes, né? Bom, mas enfim, e entrei no curso de odontologia, me realizei, mas eu tinha um detalhezinho assim, não muito saudável. Eu trabalhava muito, muito. Eu saía de casa às 5, entrava no consultório às 6, saía às 11h30, de segunda a sábado. Domingo eu trabalhava até 1h30, 2 horas da tarde. Ia para casa e estudava os casos clínicos. Isso foi por 1 ano e meio. Nesse momento, meu irmão tinha saído, estava no exterior fazendo pós-graduação. E depois de 1 ano e meio, eu comecei a ficar um pouco triste. E falei para ele, ele sempre foi meu orientador, ele falou assim, André, por que você não faz pós-graduação? Procura fazer o curso de pós-graduação para ser professora, talvez você esteja falando pouco. Né? E eu fui para o pós-graduação para ver se alterava, né, um pouco a minha rotina. E o que aconteceu? Eu comecei a fazer o pós-graduação e continuei na minha vida de consultório. Então, eu aumentei a minha atividade. Uns 6 meses depois que eu ingressei no pós-graduação, vocês lembram? Tem alguém aqui que lembra daquela época da pílula de farinha? Todas as mulheres ficaram grávidas. Todas as professoras de Ribeirão ficaram grávidas. Tinha vaga em todas as faculdades para dar aula. Então, fui chamada, para mim foi ótimo. Né? E eu comecei a trabalhar, e eu tinha consultório, fazia pós-graduação e dava aula. Não, o tempo foi passando nesse ritmo, eu estava muito feliz. Mas chegou um momento que, nessa satisfação, comecei a ficar triste. E aí eu achei um pouco estranho, porque eu comecei a ficar triste. Alguém conhece alguém que, aparentemente, não tem motivo para ficar triste, mas fica? Comecei a ficar triste, e isso não tem alguma coisa errada comigo, eu estou triste. Falei para o meu marido, eu estou triste, eu não sou assim, a vida não pode ser assim. Porque eu saí de toda aquela situação da faculdade, que era difícil, que eu esperava ter um emprego, eu tive emprego, aí você estuda mais para melhorar, aí você está sempre esperando que melhore, e de repente você vai fazendo o caminho e vai piorando. Não, tem alguma coisa errada. E aí um colega me falou assim, Andréia, chega uma hora na vida da gente que todo mundo tem que tomar um remedinho. Você toma um remedinho, muda a tua vida. É só tomar um remedinho. Assim, gente, é mesmo, tem esse negócio de remédio, né? Na época não tinha internet como tem hoje. É verdade. Falei com meu marido, falei, olha, um colega meu médico disse o seguinte, que se eu tomar um remedinho, isso vai melhorar. E falou o seguinte, que eu tenho que ir para São Paulo, sabe, o pessoal do interior, falou assim, eu tenho que ir para São Paulo, porque lá tem um médico que vai me dar o remédio, que eu vou ser outra pessoa. Daí meu marido falou assim, Eu disse, então vamos. E ele me trouxe aqui para São Paulo, fiz uma consulta de 3 horas, contei a minha vida, assim, então, eu estou triste, eu não quero mais sentir isso. Quero ter toda a minha atividade anterior. Uma médica fantástica me deu o remédio. O objetivo era tomar o remédio e ser outra pessoa. Tinha uma farmácia na porta do consultório, já comprei o remédio, entrei no carro assim, vamos voltar, que a semana que vem eu sou outra pessoa. Cheguei em casa, comecei a tomar o remédio, né? E, gente, deu certo. 1 semana depois, eu era outra pessoa. Eu lembro que eu cheguei numa loja, 8 dias depois, e a vendedora falou assim, CPF na nota? Eu falei, por favor. Ela, qual o seu CPF? Deu assim, o meu CPF? Gente, qual que é meu CPF? Aí, ela disse o seguinte... Qual que é o seu endereço? Disse, o meu endereço é rua... fala o seu CEP. Eu falei assim, o meu CEP?
eu era outra pessoa. Eu era outra pessoa. Eu tomei o remédio e virei outra pessoa. Aquele dia, gente, eu saí de casa e fui falando Andréa Reis, Andréa Reis, Andréa Reis, até chegar em casa, porque eu fiquei com medo de esquecer. Quem eu era, cheguei em casa e disse, não, não vai dar certo. Aí eu disse, esse negócio de remédio não dá certo. Eu vou trocar esse negócio desse remédio. E meu marido falou assim, Andréia, vai num médico aqui, fala para ele que não deu certo o remédio, procura tocar o remédio, né? Vamos ver os benefícios. Dito e feito, fui em um médico em Ribeirão. Então, eu tinha terminado a pós-graduação, dava aula em várias faculdades, tinha consultório, uma série de atividades, e fui lá para ele me dar um remédio, porque eu queria voltar a ficar alegre. Entrei no consultório do médico, um médico assim, ele não tinha uma cara muito boa, assim, sabe, assim, muito receptivo, essa coisa de humanização que a gente estuda, mas era muito famoso. E eu entrei lá e contei a história, resumi, falei assim, doutor, é o seguinte, o senhor pode trocar o remédio? Ele falou assim, você não precisa de remédio. Que remédio? Você não precisa de remédio. Bravo ainda. Eu já não sabia em quem eu era. E ele ainda bravo comigo. E eu assim, não, preciso. Deixa eu contar para o senhor de novo. Eu era assim, assim, assado, comecei a ficar triste, tomei um remédio que não deu certo. O senhor vai trocar o remédio? Eu disse, não, não posso trocar o remédio. É o seguinte, eu vou te dar 5 obras de arte, você vai estudar. Quando você acabar de ler, você vem aqui. Gente, fiquei tão irritada. Porque ele me deu 5 obras de artes. Eu era espiritólica. Sabe o que é espiritólica? Espírita com católico. Eu era espiritólica e ele me deu 5 obras de arte. Há 2000 anos, 50 anos, Paulo Estevão, Ave Cristo e Renúncia. Eu era obediente. Gente, eu saí de lá brava. Saí de lá, fui para o shopping e comprei o remédio. E fui para casa, não tinha nada para fazer, né? Assim, eu vou para casa. Aí eu comecei há 2000 anos. E comecei no prefácio da obra de arte. E aí, eu saí da sala da minha casa e eu fui para o cenário. Página por página, página por página. E aí, a lua correu, e o sol quase nasceu e fui. Saí, fui trabalhar e não vi a hora de voltar para continuar bebendo a obra de arte. Foi. 50 anos. Foi. Paulo Estevão. Chegou um momento do Paulo Estevão que eu fechei o livro e eu tive uma catarse, uma crise de choro. Porque eu conseguia sentir a água que respingava nele quando o barco passava por uma turbulência. Até então, eu nem lembrava mais de remédio. Enfim, passou, voltei, né? Na época eu fiquei muito brava, mas eu fui saindo do movimento espiritólico. E aí eu comecei a pensar assim, gente, isso funciona comigo. Foi aí que eu descobri que depressão e tristeza não têm relação. A depressão é uma doença. A tristeza é um estado de alma. Às vezes a depressão você precisa de remédio. A tristeza você pode usar de outras estratégias. E para mim é estratégia artística. Porque essas obras são obras de arte, não são leituras comuns. São obras de arte, porque nós vamos para o espaço. Não dá para cochilar. Sabe quando você está estudando? Nós estudamos lá, a minha especialidade é implante e enxerto ósseo. Tudo a ver com a arte. Né? Às vezes você está lendo, você está cansado, você dá uma cochilada e você tem que voltar a 2 páginas. Nessas obras você não cochila. Ou você para, ou você vai mergulhado na obra. Muito bem. Passado essa introdução da minha vida, para vocês verem onde eu fui cair, o tempo foi passando, eu fui ficando mais na universidade, a gente começou a estudar osso. Formação de osso e desenvolver parafusos, né? Olha que bonito. Parafuso de alta performance para reabilitação oral e indução de formação de osso. Aí
tratamento de superfície no implante excelente, em você forma e em você não. Em você forma e em você não. É o mesmo parafuso. Exame de sangue é o mesmo. Os exames pré-sistêmicos, o mesmo. Está tudo bem com o senhor? Está tudo bem. Dá certo, não dá. Dá certo, não dá. Dá certo, não dá. Ou até dá, mas não dá tão certo. E a gente não tem dinheiro, né? A gente não tem dinheiro. E a medicina alopática tem efeito colateral. Para cada efeito benéfico, 6 efeitos colaterais. Essa é a média. Aí eu pensei, oh, meu Deus do céu, funcionou tão bem para mim, mas a gente não pode falar sobre nada que ligue a religião, religiosidade dentro da unidade, até porque a gente tem que respeitar todo mundo, e isso está muito certo. Mas eu pensava na possibilidade de colocar a arte para avaliar a formação de osso. Não é a cura completa, é só um item. E aí eu pensei assim, bom, vamos começar, eu gostava de cantar, né? Vamos ver, será que o canto coral, né? Porque o que aquele psiquiatra fez? Ele fez com que eu saísse da frequência da doença e fosse para outra frequência. E aí, se a gente for estudar frequência espiritual, frequência sistema, não precisa nem entrar aí. Porque só aí daí já dá mais um livro. Vamos parar que só a gente transferiu a frequência da vibração celular. E fazendo um adendo, que eu não ia comentar hoje, mas vocês já viram uma pedra, quando eu jogo uma pedra na água? O que faz? Ondas. E essa onda, teoricamente, ela não acaba nunca. Ela só acaba quando a água acaba. A nossa célula tem 75% de água. E pensamento é matéria. Então, o pensamento fica vibrando a onda. Aí a Elisa vira para mim agora e fala assim, nossa, como a música muda, né? Música é frequência, muda mesmo. Muda mesmo. Então, por exemplo, quando algum colega seu se separa do namorado, ele diz assim, essa é a nossa música, para de ouvir isso imediatamente. Para de escutar esse negócio. Acabou o relacionamento, acabou, muda essa música. Porque ela vai fazer essa frequência ficar reverberando até se achar outro igualzinho. Né? Então, a nossa música muda. Você já sabe qual que é? Não escuta. Muda a frequência. Só que a gente só consegue mudar a frequência quando a gente está no estágio de tristeza e não entrou para o estágio de depressão. Porque o estágio de depressão é aquele estágio onde a gente não consegue mais. E aí a gente tem que associar as duas terapias, a terapia medicamentosa e também a terapia artística, para que ele vá desmamando. Vocês conhecem o verbo desmamar de remédio? A gente vai desmamando do remédio para entrar em outra frequência e permanecer. Por isso que a gente tem o impacto das terapias artísticas. Voltando, a gente não tinha dinheiro, eu falei assim, deixa eu ver, vamos tentar fazer uma pesquisa com música. E aí, associado a um grupo, né, um grupo de pesquisadores, uma psicóloga, um médico e outros dentistas e estudantes, nós analisamos 60 cantoras em Ribeirão, cantoras que religiosamente iam cantar 2, 3 horas por semana, não profissionalmente, né? Porque às vezes o cantor profissional ele está estressado com recebimento, uma série de coisas, isso causa estresse. Então, quem cantava por um período não profissionalmente, avaliamos isso. Bom, aí, quando eu fiz essa proposta, dessa pesquisa, eles falaram assim, não tem lugar para isso. Aí eu precisei estudar, gente, estudar, comprovar, né, procurar se tinha quais eram as pesquisas, os estudos que me permitiam falar sobre espiritualidade, religiosidade e frequência. Aí nós achamos um trabalho, aqui está pequenininho, mas vejam o título, O Impacto da Espiritualidade na Saúde Física. Em 2007, eles fizeram um trabalho lindo que está publicado numa revista de psiquiatria, que é uma revisão sistemática, né, uma revisão de vários estudos que vê a influência da espiritualidade, de qualquer forma, qualquer religião, qualquer igreja, qualquer coisa, que mude a frequência
problemas cardíacos, depressão, vírus, tipos de contaminação, pré-cirúrgico, pós-cirúrgico. Fizeram estudos assim imensos, de forma que... Para baixo? Desculpe. De forma que, de 1982 a 2007, tinha 35.828 publicações que falavam de religiosidade e saúde. E aí, sem querer, não tinha preparado isso, o que a gente precisou estudar? Quais são os vieses dessas pesquisas? Quais são os problemas, as induções dessas pesquisas? Por que muitas deram errado? Por que algumas deram certo? E viés mesmo, porque quando a gente faz uma pesquisa, a gente não quer que dê certo. Não, um pesquisador sério, ele não estuda uma coisa para dar certo. Ele estuda para ver se dá alguma coisa, certo ou errado. Porque a gente não tem o direito de oferecer para um ser humano uma coisa que a gente não tem certeza, só para a gente ver se dá certo ou não. Então, a gente estudou se tinha vieses, se não, e a gente procurou dar sequência numa série de estudos que não tivesse, e sem a intenção que desse certo. Então, a gente pensou quais são os melhores desenhos... Oh, Jesus, senhor, me desculpe. Quais são os melhores desenhos para mostrar espiritualidade e saúde e como avaliar, revendo os vieses de apuração e interpretação. E aí, estudos que nós achamos. Tem estudos de verdadeiros milagres, né? Os maiores impactos são na atividade imunológica. Então, foram avaliados 1.718 pacientes que tiveram menores índices de inflamação quando eles apresentavam alguma atividade de religiosidade, qualquer que fosse. Menor mortalidade em idosos, menor mortalidade assim, por exemplo, pessoas que tinham mais religiosidade ou alguma atividade religiosa viviam mais. Redução da carga viral. Centenas de pacientes com HIV foram estudados e os que tinham prática religiosa regular, eles tinham uma queda na carga viral. Isso analisado por exames físicos, né? Exames de sangue, cortisol, etc. Aumento da expectativa de vida. A expectativa de vida aqui não é vista como longevidade, mas qualidade de vida. A pessoa vive bem, com mais esperança, mais saúde. E esse aqui, meu marido disse que é um estudo de milagres, né? Que esse estudioso aqui disse que quando a gente tem religiosidade, espiritualidade, existe uma longevidade nos relacionamentos matrimoniais. Então, ele fala assim que isso realmente é o efeito do milagre dentro das condições de relação que a gente tem hoje, e de prece intercessória. E olha que interessante as questões dos vieses. Teve um estudo de prece intercessória onde 658 pacientes internados que iam passar por cirurgias cardíacas recebiam preces e sabiam que estava recebendo. E 400 não iam receber preces. E foi observado que esses 600, todos eles que receberam prece intercessória pioraram. Todos pioraram. Esse estudo teve um impacto tão grande, mas tão grande, que uma revista americana publicou na sequência dos resultados, bem grande, né, um título do jornal: "Estou doente, não reze por mim". Né? Porque eles perceberam que todos pioraram. E qual foi o viés e o erro de interpretação que hoje nós sabemos desse estudo? Esse estudo não considerou sexo, não considerou idade, não considerou dificuldade da cirurgia, nem o local onde tinha sido feito. Então, quando a gente faz uma pesquisa, a gente tem que regular tudo, tudo. Tem uma pesquisa que nós fizemos na faculdade que eu estraguei a pesquisa inteira, estraguei tudo. Por quê? Tinha paciente que eu abraçava, tinha paciente que eu não abraçava. Então tá, tchau. A gente fazia aplicação de acupuntura. E daí a gente teve que definir acupuntura com abraço e sem abraço, porque você tem que fazer tudo, você tem que ter a mesma roupa, a mesma hora do dia, controlar a dieta, controlar peso, controlar medicamento. E por conta do abraço, estraguei 128 pacientes. Na realidade, eu não sei se estragou. Como a gente ficou em dúvida, se tem dúvida, para e faz de novo. Teve uma outra pesquisa, a gente tem um colega chamado Haroldo Dutra Dias, não sei se vocês conhecem ele. E o que aconteceu?
a gente fazia uma pesquisa com mensagens que eu entrava em contato com o paciente. Então, o senhor vai fazer isso. Aí o paciente contava a história dele, eu já começava a ficar triste, eu começava a rezar para o paciente. Né? E aí os resultados lá de Ribeirão começaram a dar diferentes dos resultados que eles estavam fazendo em Belo Horizonte. Então, ele falou, André, o que você está fazendo? Eu não estou fazendo nada, eu estou fazendo a regra. O protocolo, inclusive, quem tinha feito o protocolo era eu. Então, eu defini o protocolo de Ribeirão, eu defini o protocolo de Belo Horizonte, não estou fazendo nada. Estou fazendo igualzinho, vocês é que estão fazendo errado. E ficou aquele negócio, e vai, quem que faz certo, quem que faz errado. Daí, numa das reuniões, ele olhou bem para a minha cara e falou assim, você está rezando para esses pacientes? Estou sorrindo. Eu estou, mas eu estou rezando para todos. Né? Disse, não, pode parar. E aí, nós mudamos o protocolo da pesquisa inteira para eu não entrar em contato, porque eu me comovo mesmo. Eu fico com dó mesmo. A gente faz pesquisa em coelhos, eu fico rezando pelos coelhos. Então, o que acontece? Só que eu rezo para todos. Então, não vai ter diferença. Porque eu rezo para os que estão usando remédio X. Gente, tem dó, o que eu vou fazer? Né? Tem um viés? É possível. Né? Bom, enfim. Aí, na sequência, o que a gente começou a fazer? Né? Voltando nas cantoras. Primeiro trabalho que a gente fez. Vamos avaliar o efeito do canto, de sair da frequência da doença todo dia. Porque a presença da espiritualidade era sair da frequência normal. Não importa a religião, não importa onde você vai, não importa o que você faz. O contato com o divino, a expectativa de ter o contato com o divino, como o Ed demonstrou que desde sempre existiu um lugar para ter contato com o divino, e isso muda toda a sua condição de saúde e condição sistêmica. Agora, quando você vai cada vez mais indo para o quarto, fechando a janela, ligando o ar-condicionado e se cobrindo com edredom, você vai entrando em outra frequência. Estudamos as cantoras, 60 cantoras. Qual foi o instrumento da pesquisa? Questionários que já são aceitos pela ciência, são fidedignos com os resultados, que é um questionário de distúrbio do sono, distúrbio de ansiedade e distúrbios faciais, problemas musculares faciais que estão relacionados à odontologia, que é a nossa área, que é o que mais induz a fratura dental e perda óssea. Eu queria saber alguma coisa que estivesse relacionado com a minha área e ver esse efeito, o efeito do estresse e o efeito da terapia música. O que aconteceu? Todos os resultados melhoraram. Aí, esse trabalho foi publicado em 2017 numa revista europeia chamada Psychology of Music, que fala da relação da música com problemas psicológicos. Muito bem, mas esse trabalho é inédito? Não, gente. Quem canta seus males espanta, está na Bíblia. É só uma reprodução. Mas e quem toca seus males espanta? Ninguém falou isso na Bíblia. Aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos estudar o pessoal que toca algum instrumento, será? Ele também sai. Não sai tanto da frequência, porque a gente estudou só instrumentista de cordas, no violoncelo, violino, que podia até estar numa posição desconfortável, e nós estudamos 120 instrumentistas, e é lógico, as 60 cantoras eram comparadas com 60 mulheres que não cantavam. Da mesma faixa etária, a gente tinha a comparação com pessoas que não praticavam essas atividades. E aí os instrumentistas, eu falei assim, vamos sair daqui de Ribeirão. Então, nós fizemos em 3 cidades do estado de São Paulo e comparamos também, o nosso controle eram com não instrumentistas de cidades diferentes. Aplicamos o questionário e não é que todos os resultados foram alterados. Quem sai da frequência do estresse do dia a dia, que os questionários abordam o estresse do dia a dia, atividades convencionais. Quem sai dessa frequência melhora em todos os sintomas. Aí, esse trabalho foi publicado no Clinical and Laboratory Research in Dentistry, porque tem relação com a odontologia. Bom, aí, assim, música, instrumento. Um dia discutindo com a gente conversou assim, olha, aquele livro Pensamento e Vida, primeiro capítulo, 1 ano para ler.
mais 3 para compreender na sua totalidade. Nem peguei para ler esse ano, porque vai ser outra coisa, né? Todos os livros de Emmanuel, eles têm ritmo, métrica e terminam com uma sonoridade musical. Aliás, o Evangelho era cantado. Todos as letras bíblicas do Evangelho, era tudo cantado. É que o papel vai matando a arte. O papel vai matando a arte. Um escreve assim, outro escreve assim. Se a gente não faz uma captura bela, aí o Evangelho começou a ser escrito, traduzido e retraduzido, e ninguém canta mais. Mas eram, salvo engano, eu imagino, a captura dos sons que não entram pelo ouvido, mas que entram no líquido celular, muda a vibração e fica reverberando. Assim, então, olha, aquele livro Pensamento e Vida, esse negócio é esquisito. Tem alguma coisa poética, porque a gente vai lendo, o ritmo do primeiro é o final, e aí a gente chegou, nossa, vamos fazer um negócio com mensagens, então? Porque a gente já viu que quem canta muda, quem toca muda, quem escuta música muda, e quem escuta música com a mensagem. Foi aí que começou a gravar os 7 minutos com Emmanuel. São mensagens que tem no YouTube, 7 minutos com Emmanuel. A gente resolveu, pensou na possibilidade de aplicar aquela mesma metodologia com 7 minutos. Só que se vocês procurarem no YouTube, tem uma explicação anterior. Nós cortamos toda a explicação religiosa e deixamos a música e a mensagem, para que qualquer pessoa de qualquer religião pudesse ouvir, sem interferência ou tendência ou viés. E aí foram para 417 pessoas. No começo a gente começou, daí eu abandonei porque eu fiz errado, eu ia lá e conversava com as pessoas, aí nós colocamos um intermediário, para que eu não tivesse contato com ninguém, né, e tinha uma outra... Achamos uma intermediária péssima também, porque ela também rezava para as pessoas, então ela funcionava como viés, até a gente ir trocando e chegar num meio termo onde a gente sequer sabia qual era a mensagem daquele dia. E a pessoa recebia essa mensagem via WhatsApp às 10 horas da manhã. Indicação: ouve qualquer hora, qualquer dia, se você não quiser ouvir, não ouve. Você só anota o dia que você ouviu, o dia que você não ouviu. Resultado: todo mundo ouviu? Todo mundo ouviu. Alguém aqui já teve distúrbio do sono? Conhece alguém que tem distúrbio do sono? O distúrbio do sono, hoje, é considerado o pior problema de saúde, porque quem não dorme desestabiliza todo o resto. Então, se você trata o sono... E aí nós fizemos vários grupos experimentais. Nós fizemos um grupo dos pós-graduandos lá da faculdade, né? Pessoal, alto índice de estresse. A gente fez com eles, teve um dia que eles disseram, professor, não vou escutar mais isso. Não vou escutar isso, porque eu tenho que trabalhar. Esse Haroldo começa a falar, a gente dorme. Porque condiciona. Sabe que é para aquilo, usa para aquilo, as mensagens foram separadas. Enfim, gente, o que aconteceu? Resultado positivo em todos. Essa é uma descrição breve, né? O primeiro piloto foi feito com 31 pacientes lá da faculdade, e resultado estatístico. Essa é a psicóloga da Universidade da Califórnia, que estuda outra coisa, mas ela é uma grande especialista em análise e tratamento de dados. Por isso que a gente encaminhou para ela, é uma das pessoas que mais escreve a respeito de distúrbios psicossociais. Quando ela viu esse resultado, que isso era o equivalente a 50 miligramas de sertralina diário após 2 meses, né, esse efeito no gráfico, ela falou, vou parar de estudar o que eu estou estudando, vou começar a estudar esse negócio de mensagem, porque funciona muito. Bom, enfim, aí a gente já tinha o nosso primeiro resultado. Tendencioso? Não era tendencioso, porque até então eu não botava a menor fé nesse negócio. Eu assim, gente, mensagem é mensagem. Para você ser tratado, você precisa primeiro querer ser tratado. E aí esse estudo mostrou que não, porque quem a gente procurou, ninguém falava, oh, me dá uma mensagem aí, me dá um remédio, ninguém pedia. Então eram pessoas que não estavam necessariamente, a gente não vai ao médico, ele fala, olha, antes de mais nada, você tem que querer ser tratado.
Não necessariamente. É lógico que, quando você tem essa tendência, os processos são acelerados. Bom, aí, quando a gente trabalha com pesquisa, a gente duvida de tudo. Faz várias análises estatísticas, porque pode ter dado errado. A gente resolveu fazer um outro, para analisar esse efeito da vibração. Não efeito de mensagem, mas efeito de vibração. Existem uns florais. Vocês sabem o que tem dentro de floral? Tem algum homeopata aqui? Eu acho que dentro de floral não tem nada. O que tem dentro de floral? Nada. Porque é uma partícula tão pequena, 10 a menos 13, que do íon. Veja bem, íon é uma coisa que eu já não posso nem imaginar o que é. Íon. Átomo, não posso nem imaginar. Tem lá a figura de não posso nem imaginar. Daí 10 a menos 13 do íon é nada. Aí tem um colega nosso que tem uma empresa que põe menos do que nada. E aí ele fala que é frequência quântica. E aí tem mesmo, porque foi testado na Universidade Federal de São Carlos, realmente tem uma frequência. Aí nós fizemos um trabalho com um ratinho. É assim, existe um método cirúrgico para testar osso, onde você faz um defeitinho, calma, o rato não morre. Você faz um defeitinho cirúrgico e aí você põe o osso 1, o osso 2, medicamento 1, medicamento 2, para avaliar qual que é a efetividade do medicamento. E nós fizemos vários grupos experimentais com vários tipos de osso e tratamos esse grupo com nada, que era frequência. A gente pingava a frequência na água. E aí, gente, para fazer o estudo do rato, né, a seriedade. Esse foi um trabalho publicado, não nosso, que diz que esse defeito não cicatriza espontaneamente. Você precisa de alguma coisa. Sozinho não ia cicatrizar. Foi um trabalho de 98. Nós copiamos o método e os ratos, gente, eles tinham todas a mesma idade. O rato ele tinha, em média, 401 gramas, ou seja, não podia ter 2 gramas a mais nem 2 gramas a menos. Cuidados no mesmo ambiente, todos submetidos à cirurgia e foram tratados com esse kit de floral que é quântico, não tem nada, só tem frequência. E esse, eu juro por Deus, esse eu estava rezando para não dar nada. Porque, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando você faz um trabalho e ele dá um resultado positivo, você tem que ter condição de explicar por que ele deu. E por onde você começa a explicar um trabalho que você fala, olha, é o seguinte, eu dei nada para ele e sarou. Porque, por exemplo, quando você dá um abraço, a gente não sabe bem explicar por que o abraço funciona, mas a gente sente. Aí, estatisticamente, se 1000 pessoas falam que abraço funciona, você tem um dado. O rato tem qual dado redigível? Não tem. Então, esse foi um problema para nós. Porque quando você observa isso, depois que a gente fez a radiografia do rato, esse é o controle, ou seja, esse é o sinal da cirurgia. Tem como apagar um pouquinho para ver? Esse aqui, isso é uma radiografia, né, da cabecinha do rato, e essa cavidade aqui é o defeito ósseo. Como que continuou depois de 30 dias? Assim. Quase nada. E o que tinha frequência? Cresceu o osso aqui, cresceu o osso aqui, cresceu o osso, cresceu o osso. Isso para dizer que esses estudos a gente avalia só 60 dias depois, porque 30 dias é muito pouco. Esse primeiro grupo de ratos foi avaliado com 30 dias e tinha osso. Então, esse é para provar o quê? Que frequência funciona. Então, a gente pôde concluir que, pelo método estudado, a frequência funciona. Então, a frequência existe. Então, a frequência... Música é o quê? Música é frequência. Funciona? Funciona. Funciona para quê? Funciona para aquilo que você se propõe a dar. Então, era a música do seu namorado? Largou dele? Tira. Porque qual frequência que você vai ficar? Você vai permanecer na frequência que teve o maior impacto. Qual foi a frequência que teve o maior impacto? O abraço ou fora? É o fora. E aí você vai mudando a frequência. Eu
queria pôr uma música para vocês. Pode? Dá tempo, Elisa? Se não der, eu não ponho. Quanto tempo foi? Não achou? Eu acho, professor. Vocês topam ou não? Quem sou eu para pôr uma música depois que eles cantaram? Essa música, ela revela o que um paciente que ainda não está em depressão, mas um paciente que está triste, ele sente. E aí vocês vão precisar cantar com a gente. É possível? A gente não olha. A depressão, o paciente ele nunca fica deprimido da noite para o dia. Ele começa a ficar triste. E a gente não percebe. Podem cantar. Cantem. Fui eu quem se fechou no muro e se guardou lá fora. Fui eu quem no esforço se guardou na indiferença. Fui eu que numa tarde se fez tarde de tristeza. Consegui ficar e ir embora e fui esquecida. Fui eu quem noite fria se sentia bem e na solidão sem ter ninguém. Fui eu quem primavera só não viu as flores e o sol. Eles falaram tão bem do amor, o nosso coral. Mas aí São Paulo, que é o protetor dos intelectuais, que é onde... Eu acho tão engraçado que assim, a ciência rompeu com a igreja num período muito importante.
Porque houve um tempo em que, se a gente falasse, se a gente, né, ó, eu me achando cientista, vai ver que na outra vida eu fui. Quando um cientista falava que a Terra era redonda, ia para a fogueira. Daí teve essa cisão, essa ruptura. E aí fica essa briga, né? E agora inverteu. Porque quando alguém da pesquisa quer dizer que a espiritualidade existe, todo mundo manda a gente para a fogueira. Então, esse negócio da fogueira não acabou. Seria muito interessante que os homens fizessem as pazes com os anjos. Porque quando a terapêutica ela vira comércio, seja ela espiritual, seja ela medicamentosa, quem perde é a vida. Então, São Paulo é o protetor dos intelectuais. Eu venho da Universidade de São Paulo. Eu nunca tinha me tocado que quem está sentado no trono do símbolo da Universidade de São Paulo é São Paulo. Aquele do Paulo apóstolo. E ele falou o seguinte: porque eu estou bem certo de que nem a morte nem a vida, nem os anjos nem os principados, nem as coisas do presente nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor, porque as almas que se amam não se separam nunca.